é algo tremendo, tempo realmente extraordinário. Amém? Quero convidar o Guilherme, vem para cá, Guilherme. Vamos aplaudir a vida do Guilherme. Louva a Deus pela sua vida, meu amigo. Guilherme, que é um amigo que Deus nos apresentou em 2017, né, Guilherme? E através da vida do Guilherme, acredito que talvez muitos conheçam a Marca da Paz. Eu fui grandemente abençoado, aprendi muito, né? Caminhamos juntos e ainda caminhamos durante muito tempo nessa expansão da Marca da Paz. Deus nos conectou e louva a Deus pelo que Deus tem feito através da sua vida, do seu ministério. Sempre vou honrar a Deus, você, seus pais, o Eduardo, seu irmão, a família. Fiquei muito feliz quando eu vi ontem o Felipe pregando, a primeira vez que eu presenciei. Ele está agora pregando lá no Next, né, da Alcance, da comunidade de Alcance, para os adolescentes, pré-adolescentes. E que coisa extraordinária ver uma família. A família de Guilherme, gente, é uma família pastoral, né? São vários pastores, né, na família, e Deus tem algo extraordinário. Quantos querem receber uma palavra vinda da parte do Senhor nessa noite? Amém? Então vamos, estendam das suas mãos, quero orar por ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida do teu servo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado, Ele tem sido incansável, Senhor. Ele tem de fato, como diz aquela música que muitos cantam, mas poucos vivem. Ele tem gastado a sua vida, Senhor, pelo Teu reino, pela Tua causa, Senhor. E por isso eu quero Te louvar, agradecer pela oportunidade de tê-lo aqui essa noite. Usa o Teu servo poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só quem tem pelo menos um motivo, dê um glória a Deus aí bem forte. Eita, coisa boa. Pega a sua Bíblia aí. Esse culto, o Marcos falou que ele é um pouco mais rápido, porque tem o próximo, então eu tenho que pregar no áudio do WhatsApp de 1,5, tá? Eu vou falar, Senhor Jesus, aqui eu vou lendo mais rápido. Glória a Deus. Você que pegou a sua Bíblia, se puder, abra ela agora em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Quem achou, fala, achei. Esse é o terceiro culto que eu estou pregando e tem mais o próximo culto que eu vou falar. Eu já falei 2 ali na Verbo de Petrolina. No culto da manhã Jesus salvou 33 vidas. Agora à tarde no culto das 4 Jesus salvou mais 50. E eu tenho certeza de que o Senhor vai alcançar mais alguns aqui hoje nesse lugar. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que a Bíblia está dizendo? Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, esse sim é o vosso adversário, ele anda em vosso derredor, bramando como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? 2 coisas para você entender antes de eu iniciar essa mensagem. O diabo, ele está ao vosso derredor. Por que ele está ao vosso derredor? Porque ao seu lado está a presença de Deus. Ao seu lado está o Espírito Santo de Deus e a presença de Deus. Quando que o diabo tem acesso na sua vida? Quando você decide tirar a presença de Deus do seu lado. Quando você decide tirar a presença de Deus de perto de você, você está dizendo para o diabo, agora você tem liberdade para acessar a minha vida. Não, mas não quero Deus do meu lado. Irmão, só tem 2 opções. Ou você está do lado de Jesus, ou você está do lado do mal. E a segunda coisa é que o diabo ruge como um leão. Porque o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, irmão. Então esse é o leão poderoso. Então o diabo vai tentar sempre ser algo que ele não é. Então são 2 coisas que precisam ficar gravadas sobre o seu coração. O diabo está tentando, só que às vezes a gente acha que, quando a gente olha para uma situação como essa, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, Guilherme, até um jovem chegou um dia para mim e falou assim, o diabo roubou meu celular. Porque ele tinha perdido o celular dele, tinha roubado o celular dele, e aí ele falou assim, o diabo roubou meu celular. Eu falei assim, amigo, do jeito que a nossa geração de jovens é tão viciada em celular, o diabo nunca vai roubar seu celular, ele vai melhorar seu celular, vai te dar um melhor.
Porque se ele vê que a gente fica tão aprisionado nessas coisas, você acha que o diabo vai pegar o seu iPhone 14 e vai te roubar? Ele não, ele vê que você está aprisionado no celular, ele vai te dar um 15, vai te dar uma condição financeira, você ter o 16, você melhorar, vai te colocar mais internet, para você gastar mais tempo na internet e sair da presença de Deus. Quando o diabo fala que, quando a Bíblia está dizendo que o diabo está ao nosso redor tentando roubar aquilo que é nosso, irmão, ele não está falando de coisa terrena, boba dessa terra não, irmão. Se você achar que o diabo está com tempo, o diabo não é trombadinha para roubar celular, não. O diabo tem coisa mais importante para preocupar, irmão, do que roubar celular e coisa pequena dos outros. O diabo, ele quer roubar o que de verdade é importante. E o que de verdade é importante? Seu relacionamento com Deus. Isso sim o diabo está a fim de tirar. A sua vontade de vir para a igreja, a sua vontade de ler a palavra, a sua vontade de jejuar. O que acontece? Ele tenta te roubar essas coisas que te afastam da presença de Deus. Irmão, longe da presença de Deus, ele já roubou aquilo que é de mais importante para a sua vida, irmão. Aí a pessoa se autodestrói em qualquer outra coisa. Eu me lembro que um dia eu estava sentado, eu estava lá na minha faculdade. E aí eu saí, estava junto com meus amigos. Eu fui, sentei lá de boa. E a hora que eu sentei, eu estou lá conversando com meus amigos. Eu estava com meu celular, né? E aí eu estou com meu celular, eu estou conversando com meus amigos, tal, de boa. Aí a gente estava tranquilo, mexendo no celular. A gente tirou aquele selfie maravilhoso, eu deixei meu celular aqui assim. A hora que eu bati a mão, cadê meu celular? Roubaram meu celular. Eu cacei meu celular para tudo quanto é lado, irmão. Eu ia de um lado para a faculdade, ia para o outro, procurava num lugar, procurava no outro, ia para um lado, para o outro. Não achei esse celular mais nenhuma vez. A hora que eu cheguei em casa, e uma coisa que eu notei foi, eu até falei para o meu amigo, eu falei, gente, mas como que a pessoa conseguiu roubar? Eu vacilei um segundo, eu usei essa frase, e muita gente às vezes diz essa mesma coisa. Eu descuidei um segundo que eu descuidei e levaram meu celular. Aí a hora que eu fiz? Eu voltei para casa, eu dobrei os meus joelhos, eu estou orando aquele dia à noite, frustrado, porque tinham roubado meu celular. O Espírito Santo de Deus falou comigo, a hora que eu estava orando, disse assim, você viu que você notou rápido que você perdeu o seu celular? Aí eu virei e falei assim, foi, ué. Ele, por que você notou rápido? Eu falei assim, porque ele é importante para mim. Aí o Espírito Santo de Deus, na hora, virou e falou assim, você notou que tudo que é importante para a gente nota rápido quando perde? E por que tem mais de um mês que você não ora mais? Por que tem mais de um mês que você não lê a Bíblia? Por que tem mais de um mês que você já não faz nenhum jejum? Você não tem aquela alegria em vir à casa de Deus? O Senhor estava dizendo, sabe por quê? Porque deixou de ser importante. Porque tudo aquilo que é importante a gente nota rápido quando perde. A gente parou de notar que a gente não ora mais, que a gente não lê a Bíblia mais, que a gente já não jejuma mais, que a gente já não tem mais alegria em vir à casa do Senhor. E sabe por que a gente demora tanto tempo para notar? Porque a gente não está convivendo com isso o tempo inteiro, irmão. Esses dias atrás minha mãe foi fazer uma limpa no guarda-roupa, estava procurando e virou e falou assim, cadê aquele vestido meu de casamento, um vestido que eu uso para o casamento? Foi procurar. Sabe qual foi a última vez que minha mãe tinha usado aquele vestido? Uns 5 anos atrás. Aí ela foi procurar o vestido no guarda-roupa, não achou mais, não existia mais o vestido. Alguém deve ter roubado. Só que ela levou 5 anos para notar quando ela foi procurar. E aí tem gente que demora muito tempo para notar que a vida de oração já foi embora. Que a vida com Deus, que o jejum, que a vontade de ler a palavra de Deus, tem muito tempo. Tem gente que esse ano ainda não parou, quem sabe, para orar. Tem gente que nós também abriu e até hoje não fez um jejum esse ano, irmão. O diabo tem roubado coisas importantes para cada um de nós. E a gente não tem notado porque a gente mudou as prioridades, né? Qual que é uma coisa que o diabo tem roubado que você não tem notado? A sua vontade de ler a palavra de Deus. Peça a sua Bíblia. O diabo roubou a sua vontade de ler a Bíblia, colocou aquela boa desculpa, não, mas quando eu leio a Bíblia eu fico com sono, é complicado, né? Aí o diabo conseguiu colocar na sua cabeça de que quando você lê a Bíblia você fica com sono, e agora você tem uma boa desculpa para você não ler a Bíblia, e você tem uma boa desculpa para também não ser abençoado. Um dia eu perdi o controle, um dia a televisão lá de casa estava dando problema, e a hora que a TV estava dando problema, deixa eu pegar uma Bíblia que não é rosa, então eu vou ficar segurando essa Bíblia. Alguém está com uma Bíblia preta aí? Não, tem que ser uma menor, eu vou ficar segurando ela a mensagem inteira.
Me presta uma Bíblia que é preta. Pode ser essa branca. Da Marca da Paz ainda fica mais top ainda. Eita, aleluia, ó Marcos, ó. A Bíblia está aí. Eu estou lá tentando arrumar a televisão que tinha estragado e fiquei tentando arrumar a tarde inteira, olhar para um lado e tal. De repente minha esposa entrou assim. Minha esposa fez o papel do Espírito Santo essa hora. Eu estava grilado, irmão, que não arrumava aquela televisão de jeito nenhum, não arrumava. Minha esposa falou assim, o que foi? O que está acontecendo aí? Eu irritado todo lá, sem conseguir resolver o problema da televisão. Eu falei, eu estou tentando arrumar essa televisão aqui, não dou conta, que raiva. Ela falou assim, o manual está na primeira gaveta aí, procura aí. Aí eu peguei o manual, irmão, abri. Aí eu fui procurando o negócio. Aqui. Fui lá, arrumei o problema da televisão. Na hora que eu achei o manual dela. Esses dias atrás eu estava em casa. E o senhor virou e falou assim, você viu que aquela televisão que você arrumou, ela tinha um manual? Eu falei assim, sim. Ele virou e falou assim, o ser humano aqui na Terra também tem um manual. Olha o manual do ser humano aqui na Terra, Marcos. A palavra de Deus, irmão. A Bíblia Sagrada é um manual do ser humano aqui na Terra. Você passa problema que você quer, irmão. Porque se você voltar para a palavra, você vai saber resolver todos os problemas da sua vida. Melhor ainda do que só resolver os problemas. Você vai estar preparado para cada uma das coisas que vai acontecer. Teve alguém um dia que virou e falou assim, Guilherme, mas é tanto problema e tanta aflição nessa vida. Eu falei assim, se você estivesse lendo a Bíblia, você saberia, que a Bíblia já falou isso. Aí o Espírito Santo de Deus me ensinava algo claramente, quando eu estava olhando o que estava escrito na Bíblia. Sabe o que o Espírito Santo de Deus estava me ensinando? Quem lê a Bíblia não é pego de surpresa. Vou repetir, quem lê a Bíblia nunca será pego de surpresa. Porque sempre o Senhor vai nos instruir. Está passando por dias difíceis? Não vou reclamar, porque o Senhor disse que eu passaria por eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou me firmar na palavra do Senhor, em meio ao caos. Tem gente que a hora que Jesus voltar, vai bater na porta, vai tentar entrar e o Senhor vai falar assim, eu dei tempo para você se arrepender. Mas aonde que estava isso? Na palavra. Se a gente se volta para a palavra, a gente se prepara para tudo que o Senhor vai fazer, irmão. Só que o grande problema é, o inimigo está roubando a sua vontade de ler a palavra para ser transformado e você até agora não notou. É muito tempo corrido, o meu tempo está corrido, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo mais para ler a Bíblia. Então você também não tem tempo de ser abençoado, irmão. Porque o segredo do que nós vamos viver aqui nessa terra está na palavra do Senhor. Eu, às vezes, quando eu penso umas coisas meio doidas, assim, mais fora da caixa normal. E o que eu pensei foi, imagine se um dia o Senhor fizesse assim, ó, sumiu, não existe mais Bíblia. Imagina se todas as Bíblias desaparecessem, pastor. E o Senhor decidisse escrever uma nova Bíblia através dos homens e mulheres de Deus que estão pisando na terra nos dias de hoje. Imagine se ele fosse assim, não, eu vou zerar essa Bíblia, eu vou reescrever uma nova Bíblia. Só que eu vou pegar os homens e mulheres de Deus que estão pisando na terra agora, em 2025. Quem o Senhor escolheria? Você tem noção de que tem um homem na Bíblia, que são 42 capítulos, e um livro da Bíblia contando a história dele, Jó. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, a história de Jó. Irmão, são pessoas que passaram por essa terra e que a vida delas foi digna de ser contada a história delas. Eu e o Marcos, que nós fizemos Legendários, o Legendários traz uma frase maravilhosa: histórias dignas de serem contadas. A minha pergunta é, será que a sua história é digna de ser contada para alguém? Será que o que Jesus fez na sua vida e está fazendo na sua vida é digno de outras pessoas saberem? Não, mas Guilherme, mas 42 capítulos e um livro da Bíblia com o meu nome é muito. A minha pergunta é, será que a Bíblia poderia contar nessa nova Bíblia, quem sabe, pelo menos alguns versículos, igual foi contada a história da mulher do fluxo de sangue, igual foi contada a história da filha de Jairo? Para você que não gosta de ler a Bíblia, tem uma parte que é mais difícil ainda ler a Bíblia: Crônicas e Números, a genealogia. A minha pergunta é, será que seu nome estaria pelo menos citado na genealogia de alguém que fez a diferença aqui nessa terra? Ou será que sua história não tem graça nenhuma, irmão? Ou será que sua história não faz diferença na vida de ninguém? Ah, mas a minha família é uma família muito complicada. Jesus está usando o lugar onde você foi gerado, a família que você foi criada, para que o seu testemunho impactasse a vida de tantas outras pessoas.
Sabe que dia que eu vi isso? A minha esposa perdeu o pai com 14 anos de idade. O pai dela teve câncer e a minha esposa perdeu o pai dela com 14 anos de idade. Eu não conheci o meu sogro. Alguém perdeu o pai na adolescência aqui? Quando você era adolescente? Aqui. Quantos anos você tinha quando você perdeu o seu pai? Você tinha 13. Esse dia, eu estava sentado junto com um jovem, aquele jovem conversando e falando com um monte de coisa. Ele olhou na minha cara, tipo assim, e eu tentando fazer um apelo para ele, para trazer ele de volta. Ele, você não sabe o que eu já passei nessa vida. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 14 anos de idade. E começou a gritar comigo, falando comigo, super revoltado. A minha esposa estava sentada do lado e disse assim, eu sei o que você já passou. Como é que você sabe? Ela falou assim, eu perdi meu pai na idade sua. Aquele galudão, Marcos, fez assim, ó. Ele não tinha mais o que falar. Porque alguém que estava vivendo algo extraordinário na vida estava dizendo assim, eu passei pelo mesmo que você passou e consegui vencer. Por que você tem esse testemunho? Para o dia que você bater de frente com alguém, que alguém disser a mesma coisa que viveu, você pode dizer assim, eu passei por isso. Só que a minha vida hoje está no altar do Senhor, eu estou vivendo a presença de Deus, eu estou vivendo exatamente. As pessoas vão chegar e vão dizer a mesma coisa, você vai dizer assim, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. A Bíblia diz que nós somos como cartas vivas aqui nessa terra, irmão. As pessoas estão lendo o que está acontecendo na nossa vida. Será que a sua história é digna de que alguém possa contar? Será que o que Jesus fez na sua vida é digno de que outras pessoas saibam? Porque a hora que eles souberem o que aconteceu na sua vida, eles vão dizer assim, eu quero esse Jesus para mim. Por isso que a palavra de Deus é algo tão extraordinário, irmão, porque ela é viva. Uma Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, com histórias muito mais antigas do que essa. Billy Graham dizia, o que está escrito nessa palavra é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã para você, que você nem sabe qual é a matéria. O que está contido na palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, as notícias que vão sair amanhã, irmão. Por isso que o diabo quer roubar tanto a sua vontade de ler a palavra de Deus. Outra coisa que o diabo quer roubar e que você não tem notado, a sua vontade de jejuar. A Bíblia diz em Lucas que Jesus se preparou em jejum para vencer a provação. E Jesus se preparou em jejum para vencer a provação. Sabe por que você não vence as provações da sua vida? Você não está preparado para vencê-las. Tem gente que não fez um jejum esse ano ainda e nós estamos no mês de abril, amigo. Para ficar mais fácil para você, repete comigo, jejuar é abrir mão de algo bom para experimentar algo muito melhor. Aí fica mais fácil você entender o que é jejuar. Jejuar não é abrir mão de algo que você não gosta, não, é abrir mão de algo. Esses dias atrás uma jovem chegou para mim e eu virei e falei assim, ó, nós vamos fazer uma campanha de 30 dias de jejum e oração. A hora que acabou o culto, a jovem chegou para mim e falou assim, pastor, eu não posso jejuar. Eu falei, por quê? Ela falou, eu fico com fome. Mãe, eu juro, eu falei, Senhor, pode levar. Pode levar, leva que não presta para estar aqui nessa terra, não. Não, eu não jejum porque eu fico com fome. Você já notou que quando você faz jejum, normalmente é o dia que tudo vai ter um gosto melhor? Irmão, eu não como mais pão, mas quando você faz jejum, pão francês parece que ele tem gosto de picanha maturada, assada no churrasco na casa do vizinho. Eu me lembro que eu estava fazendo jejum e junto com o jejum, eu sempre faço o jejum de chocolate também, assim, o jejum tem um horário que eu termino, mas o de chocolate não terminava, eu tinha que ficar sem comer chocolate. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, a hora que eu cheguei em casa, eu olhei na prateleira, aquele chocolate suíço, Lindt, vermelhinho, aquele que chega derrete na boca, irmão, aleluia, aleluia. Eu não estou de jejum, irmão, se você quiser me dar um chocolate, eu estou feliz. A hora que eu cheguei, Marcos, eu olhei assim de longe na prateleira, minha mãe comprou o chocolate que eu mais gosto. A hora que eu dei uns 3 passos em direção ao chocolate, eu lembrei, estou de jejum.
Eu me lembro que eu saí e fui até lá no chocolate. Falei, eu vou comer, porque amanhã eu começo o jejum de novo. Mas eu falei, não, eu não vou quebrar meu jejum, tá? Eu vou decidir manter firme no propósito. Irmão, aquela hora eu cheguei cheio da autoridade do Espírito Santo. Eu parei de frente ao chocolate, fiquei olhando na cara do chocolate. Falei, chocolate do inferno. Apontei o dedo na cara do chocolate. Chocolate do inferno, não vai tirar o do propósito, não. Irmão, eu empurrei o chocolate caiu por terra. A gente ri. Mas na hora que eu estava lembrando disso, o Espírito Santo de Deus falou assim, Guilherme, se você não vencer um chocolate, você vai vencer o que na vida? A minha pergunta para você é, se você não vence um prato de comida, você vai vencer o que na vida? Irmão, você não vai vencer nada na vida. Um dia eu estou fazendo a live, Marcos, e aí eu estou fazendo a live aqui, e tinha uns pão aqui atrás, e eu com vontade de comer e tal, aquele monte de negócio. A hora que eu falei assim, não, eu vou comer, se a hora que acabar essa live, aquele negócio. A hora que acabou a live, que eu fui comer, o Senhor me lembrou mais uma vez, se você não vencer um pão, Guilherme, você vai vencer o quê? Aí eu estava vendo uma matéria esses dias, e a matéria dizia, olha que loucura, o único órgão do corpo capaz de emitir o mesmo sentimento do cérebro é o estômago. Emitir desejo. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, quando eu te coloco para fazer jejum, é para você vencer a fase, o vestibular para as provações. A pessoa que não passou no vestibular, irmão, ela nem entrou na faculdade, ela pode ficar 10 anos tentando entrar na faculdade. Se ela ficou 10 anos fazendo vestibular e não passou, irmão, não adiantou. É como se o jejum estivesse dizendo assim, se você não vencer o jejum de comida, irmão, você não está pronto para vencer nenhum jejum na vida. Outra coisa que o Senhor falou para mim, se você não vencer um prato de comida que não fala nada, você vai vencer o quê? Porque os próximos desafios, todos eles falam. O prato de comida nunca vai falar assim, me coma, nunca. Mas no trabalho, a irmãzinha, a hora que você entrar lá, sem vergonha, safada, vai virar para você, me coma, para ti dentro do serviço. Vai falar, irmão, não é só ficar, não, vai falar contigo. Você vai entrar para dentro do serviço, se você não venceu a aprovação de um prato de comida, a hora que alguém te oferecer algo para ganhar mais dinheiro de forma errada dentro do trabalho, roubando a empresa que você está, você vai fazer a mesma coisa, porque você não aprendeu a vencer as tentações de dizer não. Então quando eu estou jejuando, eu estou vencendo as provações que vão vir ao meu desejo, e eu vou dizer uma coisa para você, olha que loucura, quando Jesus é tentado, a última tentação foi o quê? Se prostre aos meus pés. A segunda delas, se lance aqui, eu te entrego todos os reinos da terra. Mas a primeira foi comida. Foi como se o céu estivesse dizendo, vença a tentação de um pão, de transformar as pedras em pão, e você está preparado para vencer a tentação de não se prostrar diante desse mundo inteiro. Jejuar é abrir mão de algo bom para experimentar algo ainda mais extraordinário. Por isso que o diabo tem roubado, porque quando você não jejuma, você não está pronto para vencer a provação. Se Jesus, que era o próprio Filho de Deus, orou e jejuou, por que você não faz isso? A primeira coisa, ele tem roubado a sua vontade de ler a Bíblia. A segunda coisa, a sua vontade de jejuar. A terceira coisa, a sua vontade de orar. O povo parou de orar. O povo já não ora mais. E depois quer colocar na conta de Deus a falta de oração deles. Eu sempre oro e falo, Senhor, me usa nessa terra. Parece que todo dia que eu faço essa oração, no outro dia o Senhor me coloca um desafio para experimentar. Sabe aonde eu estou indo fazer o Legendários? Eu até fiz o convite para o Marcos. Eu fui convidado para ir na primeira pista do Japão, Monte Fuji. O monte com o maior índice de suicídio do Japão, Monte Fuji. Aí eu recebi o convite, que maravilhoso. Eu Senhor, me usa. O Senhor é maravilhoso, me usa. Eu fui abrir agora a passagem de R$15.000 para ir para o Japão. Aonde tem o dinheiro para isso? Eu acabei de chegar de uma viagem. Se você for contar do dia de hoje há um mês atrás,
de um mês atrás até aqui, eu passei em 16 países pregando a palavra de Deus. Eu preguei em 16 países diferentes no último mês só no último mês. Cheguei antes de ontem, de lá. Sabe quanto que era o ônibus para a gente rodar toda a tour que a gente fez lá? 280 mil reais. Quando a gente embarcou para ir para lá, não tinha nada dos 280 mil. A gente terminou com dinheiro sobrando, que a gente direcionou as casas na Ilha do Marajó que a gente está construindo. O Senhor me chamou agora para ir servir os legendários lá no Japão. Eu falei, Senhor, mas o dinheiro meu está comprometido com um monte de coisa que eu tenho que pagar. Eu falei, são 15 mil reais. O Senhor falou assim, Guilherme, não se preocupe, eu cuido de tudo. Eu envio a provisão. O Senhor sempre levanta pessoas para enviar a provisão, para que nunca falte. Porque a gente vai descobrindo uma coisa, o Deus que nos chama nos patrocina. Foram mais de 1.800 meninas que entregaram a vida para Jesus. A tour todinha era só para meninas e mulheres. E mais de 1.800 meninas e mulheres entregaram a vida para Jesus em um mês, irmão. Por quê? Porque a gente faz orações e a gente não quer ser a resposta das orações. Existem desafios quando a gente ora. Tem desafios, só que a gente não está disposto a pagar o preço dos desafios. Você sabia que eu sou o único pastor a pregar 2 vezes para a seleção brasileira? Há 5 meses atrás eu recebi esse convite aí para falar para a seleção brasileira de novo. Só que aí eu recebo a ligação do Lucas Moura, que joga no São Paulo. Ele me ligou, eu estava parabenizando ele por ter sido convocado para a seleção. Ele virou e falou assim, Guilherme, queria que você fosse falar lá para a seleção brasileira. Eu falei, onde? Vai em Curitiba. Eu tinha um congresso já marcado, não tinha como ir. Eu falei, qual que é o outro jogo da seleção? Ele falou assim, Assunção no Paraguai. Eu falei, eu vou. Na hora que vai olhar, as passagens de 6 mil reais para ir para o Paraguai. Para eu pregar para a seleção brasileira, irmão, tive que embarcar num voo, comprar o meu próprio voo, desembarcar no Paraguai, ficar lá esperando a hora de dar certo, se daria certo de eu ir pregar. Quando deu 6 horas da tarde, irmão, ele me liga e falou assim, Guilherme, corre para cá que deu certo, estou reunindo os jogadores aqui. Estava Vinícius Júnior, Rodrigo, Alisson, todos os jogadores da seleção brasileira. E aí eu falei assim, como é que vou? A hora que eu coloquei no Uber, sabe quanto que deu de tempo no Uber? Ele falou assim, 1h15 até o lugar, porque era o horário de pique. E era do outro lado da sede da Comembol. Eu falei, o que eu faço? Eu falei assim, já sei, vou de Uber Moto. Irmão, eu de Uber Moto, capacete pegando aqui, indo viver a promessa e o propósito de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me chamou para cá, bora viver a promessa. Se um dia eu orei para ser usado pelo Senhor, nós vamos servir, vamos fazer aquilo que o Senhor tem preparado para fazer. Aí tá lá, eu indo de Uber Moto e depois pregando pro Vinícius Júnior e o povo aceitando a Jesus na seleção brasileira. A gente ora e a gente faz orações, só que a gente não está disposto a pagar o preço para que isso aconteça. Senhor, eu me coloco à disposição. Eu hablo muy bien espanhol. Tem alguém aqui que se habla espanhol? Tu hablas espanhol? Que bueno. ¿Por qué? ¿Moras onde? Asunción? Oh, de Assunção aqui, ó. Que maravilha. Então você sabe onde é a sede da Comembol ali? Aquela. Aí. ¿Por qué yo hablo muy bien espanhol? Porque eu tenho 228 dias de ofensiva em Duolingo. Eu estou há 228 dias em Duolingo, todos os dias. Eu estou lá treinando Duolingo. Eu fui embarcar agora para os Estados Unidos esses dias atrás. A hora que eu fui passar pelo balcão de check-in da moça lá no Panamá, lá só fala espanhol, né? A hora que eu fui passar por ela, a hora que eu passei por ela, tu tarjeta e tu passaporte. Eu entreguei para ela, a hora que eu entreguei para ela, ela segurou o ticket de entrada e eu segurei também. A hora que ela viu que eu não soltava, ela olhou na minha cara. A hora que ela olhou na minha cara, eu falei assim, estás firme na igreja? Você está firme na igreja? Ela olhou para mim e falou assim, não, por quê? Foi, tu necessita volver à casa do Senhor. Hasta luego, tchau. Deixei a mulher chorando, irmão. Aonde que eu aprendi o hasta luego? No Duolingo. Aonde que eu aprendi meu espanhol? No Duolingo. E estou gastando meu espanhol. Porque se eu falei que eu queria ser fonte de transformação para as pessoas, eu me coloquei à disposição, irmão. E então, se precisar pregar em português, eu vou pregar. Se precisar pregar em espanhol, eu vou pregar. Se precisar com meu pouco inglês, eu falo. E a gente vai ver gente entregando para Jesus.
Já vou me preparar no Duolingo de japonês, para eu ganhar alguém em japonês lá, né, para Jesus. O diabo tem tentado roubar as nossas orações, porque quando a gente ora, a gente fica ousado, irmão. Porque quando a gente ora, a gente conhece o que Deus tem para cada um de nós. Quanto mais eu oro, mais eu conheço aquilo que Deus pode fazer sobre a minha vida e aquilo que Deus vai fazer, irmão. Então, quando eu estou orando, é Deus. Sabe, a senhora sabe qual que é a minha comida preferida? Não, eu falei para a senhora, não prestou atenção, porque eu falei que nem gosta de pão. Falei que o pão fica. Chuta aí, vamos ver se a senhora é boa. Eu sou do Goiás, mas eu não sou da galinhada. Ei, por que a senhora não sabe minha comida preferida? Porque o quê? Eu não te conheço. Ela me trouxe a resposta certa, irmão. Por que ela não sabe a minha comida preferida? Porque ela não me conhece. Por isso que você não sabe o que Deus tem para sua vida, porque você não conhece Deus de verdade. Porque se você conhecesse Deus e o que Deus tem para cada um de nós, irmão, a gente saberia. As pessoas ficam desesperadas. Eu não sei qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito. Eu sei. Porque eu não decidi ser só um frequentador de igreja, eu decidi ser um cristão de verdade. E um cristão de verdade passa pela oração, irmão. Nós precisamos orar. E quanto mais eu oro, mais eu conheço Deus ao qual eu sirvo, e mais eu conheço aquilo que Deus tem preparado para mim. Não dá para fazer isso hoje, porque o seu celular toca, e a hora que toca aparece o nome. Mas o povo de antigamente, que o telefone era aquele que fazia assim, ó, que girava assim, né? A minha avó ainda tinha desse número, ou tinha os orelhão. A gente pegava o orelhão e ligava na casa dos outros e falava assim, adivinha quem tá falando? Adivinha quem tá falando? Eu ligava pra minha mãe e falava pra minha mãe, adivinha quem tá falando? Minha mãe de longe falava assim, Guilherme, eu sei que é você que tá falando. Não era assim que o povo falava? A gente tentava fingir, a gente tentava disfarçar, e a pessoa sabia do outro lado quem estava falando. As pessoas falam assim, como é que eu sei que é Deus que está falando? Irmão, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai saber quando é Deus que está falando contigo. E a oração é que te traz isso. A oração é que te traz o relacionamento suficiente ao ponto de você saber, Deus está falando comigo, irmão. Deus está pedindo algo extraordinário. Deus está querendo fazer. Por isso, hoje aqui na frente, o meu apelo vai ser diferente, irmão. Porque para esse tipo de mensagem, eu preciso fazer um apelo diferente. Se eu estivesse pregando, quem sabe, lá fora, numa cruzada evangelística, quem sabe eu faria o outro apelo. Mas hoje eu vou fazer, e o apelo hoje, pastor, é só para crente ruim. Só para crente da qualidade ruim. Crente que não anda valendo nada. E o que é um crente que não vale nada? Um crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejum, irmão. Porque esse crente não sabe o seu propósito, não sabe o seu chamado, não sabe para que está aqui nessa terra, não sabe nem por que veio para o culto. Porque vem no modo automático, irmão. Eu venho para o culto no modo automático. Irmão, um crente que não vale nada é uma pessoa que trabalha o tempo inteiro com alguém que está doente do lado, depressivo e angustiado. A pessoa vai morrer doente, depressiva e angustiada, e o crente não vai orar por ela. Aí não faz sentido, irmão. Não faz sentido eu ser um cristão que não se parece com Cristo. Por que o povo foi chamado de cristão? Porque as pessoas olhavam e falavam assim, são pequenos cristos. Se parecem com Cristo. Então hoje, eu tenho uma oração aqui na frente. E ninguém precisa dizer para você que você é um crente que não vale nada. Se você é um, você é o primeiro a saber. Se você é um cristão que não anda valendo nada, irmão, você é o primeiro a saber. Ninguém precisa olhar para você e falar assim, ei, tu precisa ir lá na frente criar vergonha na tua cara e mudar de vida, né? Ninguém precisa apontar para a gente e dizer isso. Se eu sou um cristão que não tem vivido uma vida de verdade com Jesus, irmão, eu sou o primeiro a ter que mudar o posicionamento. E hoje os céus, a Bíblia diz que os céus entram em festa quando um pecador se arrepende. Então hoje meu apelo é diferente aqui nesse lugar. Meu apelo é para você vivenciar exatamente aquilo que Deus tem preparado para você. Eu não preciso que venha muitas pessoas aqui na frente, porque eu preciso que uma pessoa venha
E isso já é suficiente para que centenas de pessoas mudem de vida. Só que eu sei que não vai ser só uma pessoa que vai virando aqui na frente. Vão vir dezenas e dezenas de pessoas aqui na frente. A gente não precisa, Marcos, quem sabe, de mais gente para o time. A gente precisa que os cristãos sejam cristãos de verdade. O que adianta eu mudar de ter um culto para ter 2, para ter 3, para ter 4, para ter 5, para ter 10 cultos? Só para ter mais espectador de culto? Não precisa, irmão. O Senhor está precisando de cristãos de verdade, que se levantem, que se pareçam com Cristo. Eu vou dizer uma coisa que não é problema da igreja. Quem sabe é problema do povo da igreja. O certo seria que tivesse só um culto. Porque a hora que tivesse enchendo o segundo, o Marcos já ia dizer assim: estou mandando essa família aqui para abrir uma igreja lá em outro lugar lá. Aí manda pro próximo, aí manda pro próximo, aí manda pro próximo, aí vai mandando pro próximo. Só que aí a igreja começa a ver que não tem, o povo não assume o papel, irmão. Não assume a responsabilidade de ser cristão de verdade aqui nessa terra. É dizer assim: Senhor, aonde o Senhor precisar de mim, chega, faça orações perigosas. Chega pro seu pastor, você que é obreiro na igreja, e fala assim: pastor, aonde precisar me enviar, me manda aí que eu estou à disposição. Se precisar de abrir igreja lá no Paquistão, me manda que eu vou para lá. Se precisar me mandar aqui para um interiorzinho daqui, me manda. Por quê? Porque não pode ter comunidade da família só aqui, irmão. Tem que ter comunidade das famílias nessas regiões onde o povo está desesperado, precisando. Mas isso é só para quem tem coragem de fazer orações perigosas. E se prepara, Márcio, porque o Senhor vai trazer pessoas que hoje vão falar contigo e vão dizer assim: me manda, me envia. E aí, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está alargando as fronteiras, alargando as tendas da comunidade da família, para que a igreja cresça e alcance outros lugares, outras comunidades. Eu amo demais os pastores dessa igreja e dessa cidade. Acabei de vir da Verbo, estava pregando na Verbo. Estava ontem no evento da Alcance de Juazeiro. Ontem no evento de Juazeiro eles anunciaram que vai ter Alcance de Petrolina. A gente pode anunciar hoje aqui que vai ter a comunidade lá de Juazeiro já? Não é? É, uai. É isso aí. Então hoje nós estamos aqui no culto de domingo, estamos sendo proféticos, nós estamos fazendo. Comunidade da família, nos próximos meses a gente abre em Juazeiro também do lado de lá. E o Senhor vai alargando as fronteiras e vai enviando cada vez mais. Por que vocês têm 2 cultos aqui à noite? Porque os cultos de manhã serão lá. Aí vocês fazem o culto de manhã lá e os da noite aqui. Um na quarta e outro na quinta. Aí o Senhor vai largando, aí o Senhor vai enviando pessoas. E vai fazendo com que a mensagem vá chegando cada vez mais longe. É assim que funciona, irmão. A gente precisa fazer orações doidas. Tem muita gente para ser alcançada. Tem muitas vidas para serem transformadas. E os céus estão procurando pessoas aqui nesse lugar para isso. Só que enquanto você continuar sendo um péssimo cristão, nada disso vai acontecer na sua vida. Então hoje meu apelo aqui na frente é só para os péssimos cristãos. Só para os cristãos da qualidade ruim. Qual que é seu outro trabalho, Márcio? Você fiscaliza o quê? O que o auditor fiscal faz? O povo odeia o Marcos, né, normalmente. Auditor fiscal. A minha pergunta é: se o auditor fiscal do céu chegasse para conferir se você é um cristão de verdade, o que daria aí? Hã? Sabe o que eu vi um dia alguém, num livro estava escrito assim, ó: e se ser cristão fosse um crime a partir de hoje? Será que as pessoas encontrariam provas suficientes para te incriminar? Se ser cristão hoje fosse um crime, será que as pessoas ao olhar para você iriam dizer assim: pode incriminar porque ali dá para ver que é um cristão? Ou será que eles não encontrariam provas ao olhar para você e dizendo assim: não, esse aí não é cristão, não. Se não encontrariam, é para você hoje que o meu apelo é aqui na frente. Você não pode permanecer desse jeito mais. Meu apelo é só para crente da qualidade ruim hoje, irmão. E ninguém precisa dizer para você que você é um crente da qualidade ruim. Se você é um, você sabe. Guilherme, eu não posso continuar desse jeito mesmo, não. Hoje meu apelo não é para você aceitar Jesus, é para você criar vergonha na cara.
Hoje é o dia de muita gente criar vergonha na cara aqui, por quê? Porque se a gente não muda o posicionamento da nossa vida, irmão, as pessoas que estão à nossa volta estão perdendo. Famílias que convivem com a gente estão perdendo, amigos nossos estão perdendo. Então, se o Espírito Santo falou com você, irmão, você não falou, você pode ficar no seu lugar. Mas se o Espírito Santo de Deus falou com você, você fala assim: Guilherme, essa pessoa sou eu preciso criar vergonha na cara, eu preciso mudar de vida, não posso permanecer de jeito mais. Guilherme, a minha família está distante de Deus, a minha casa está distante de Deus, eu estou vivendo uma vida que não era para estar vivendo, eu estou distante do meu propósito. Hoje é o dia da mudança da sua vida, hoje é os céus entram em festa quando a sua vida. Levanta o mais rápido possível do seu lugar e corre aqui nesse altar. É por você que eu quero orar. Corre aqui na frente, eu quero orar por você. Estou te esperando aqui na frente.